Apóstolo Pedro teve uma visão muito significativa enquanto estava em Jope. Narrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10, ele estava com fome e, enquanto a comida era preparada, ele entrou em êxtase. O que Pedro sextou foi: o céu se abriu e algo semelhante a um grande lençol descia até o chão, amarrado pelas quatro pontas. Dentro desse lençol havia todos os tipos de animais, quadrúpedes, répteis e aves, incluindo animais que, segundo a lei judaica, eram considerados impuros, como porcos e aves de rapina. Então, Pedro ouviu uma voz que lhe dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro, seguindo as tradições judaicas que proibiam o consumo de animais impuros, respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi coisa alguma impura ou imunda. A voz, porém, respondeu ele pela segunda vez: Não james impuro ao que Deus purificou. Essa sequência se repetiu 3 vezes, e em seguida o lençol foi recolhido de volta para o céu. O significado da visão. Essa visão foi crucial para Pedro e para o desenvolvimento da igreja primitiva. Inicialmente, Pedro estava confuso com o que viu, mas o significado da visão se tornou claro quando mensageiros de Cornélio, um centurião romano gentil, chegaram para buscá-lo. Deus estava ensinando a Pedro que a salvação é para todos. A principal mensagem era que Deus não faz acepção de pessoas. As distinções entre judeus e gentios estavam sendo derrubadas, e a mensagem do Evangelho era para ser estendida a todas as nações, sem restrições baseadas em etnia ou costumes culturais, religiosos. As leis alimentares não eram mais uma barreira, embora a visão usasse a analogia de animais puros e impuros, para ilustrar a quebra de barreiras. O foco não era apenas na comida, era uma metáfora para a purificação que Deus operou em Cristo, tornando todos os povos limpos e aceitáveis diante de Ele para receber a salvação. Essa visão foi um marco para Pedro e para a Igreja, abrindo caminho para a pregação do Evangelho aos gentios e mudando profundamente a compreensão dos primeiros cristãos sobre a inclusão no plano de Deus. A visão de Pedro refere-se a um evento crucial narrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 10 da Bíblia. Essa visão teve um significado profundo para a propagação do cristianismo e a compreensão da inclusão de pessoas de todas as etnias na fé cristã. O que foi a visão? Pedro, estando em Jope com fome, teve uma visão enquanto orava no telhado de uma casa. Ele viu o céu se abrir e um grande lençol descer, contendo todo tipo de animais considerados impuros pela lei judaica, quadrúpedes, répteis e aves. Uma voz lhe disse: Levanta-te, Pedro, mata e come. Pedro, sendo um judeu devoto que sempre seguiu as leis alimentares, recusou veementemente, dizendo que jamais havia comido algo impuro. A voz, então, respondeu: Não chame impuro o que Deus purificou. Essa cena se repetiu 3 vezes e o lençol foi recolhido ao céu. O significado da visão. Inicialmente, Pedro ficou intrigado e pensativo sobre o que a visão queria dizer. No entanto, o verdadeiro significado se tornou claro quando ele foi procurado por homens enviados por Cornélio, um centurião romano gentio temente a Deus. A visão não era primariamente sobre a comida, mas sim sobre pessoas. Deus estava mostrando a Pedro que a distinção entre judeus e gentios, que antes impedia a comunhão plena, estava sendo abolida. A lei judaica, que considerava os gentios impuros, não se aplicava mais da mesma forma sob a nova aliança em Cristo. Ao chegar à casa de Cornélio, Pedro compreendeu plenamente: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que, em qualquer nação, o teme e obra o que é justo. Atos 10, 34-35. A importância para o cristianismo. A visão de Pedro foi um marco divisório no desenvolvimento do cristianismo, pois ela quebrou barreiras étnicas, abriu as portas para que o evangelho fosse pregado e aceito por não-judeus gentios, sem a necessidade de que eles se tornassem judeus. Primeiro, seguindo todas as leis judaicas, como a circuncisão e as restrições alimentares, revelou a universalidade do amor de Deus.
Mostrou que a salvação em Jesus Cristo é para todos, independentemente de sua origem, raça ou antecedentes. Deus não tem favoritos. Impulsionou a missão global. Capacitou a Igreja a expandir sua mensagem para além dos limites de Israel, cumprindo a grande comissão de levar o Evangelho a todas as nações. Enfatizou a purificação divina. Deixou claro que aquilo que Deus declarou puro não deve ser considerado impuro pelos homens, seja em relação a alimentos ou, mais significativamente, a pessoas. Em resumo, a visão de Pedro foi uma revelação divina que transformou a compreensão da Igreja primitiva sobre quem poderia fazer parte do povo de Deus, pavimentando o caminho para o cristianismo se tornar uma fé global e inclusiva. Após avisao dolen sol com animais, impuros en Jope, Atos 19 a 16, a cual se repetiu 3 veces. Pedro ficou perplexo e refletindo sobre o seu significado. Ele, como judeu devoto, jamás había comido nada que faz considerado impuro pela lei mosaica. Enquanto Pedro ainda estaba pensando na visao, o Espírito Santo, LHE dice que 3 homens o estaban procurando e que ele debería descer, e ir com eles se mesitar, pois o propio Deus os había enviado. Atos 10 a 17 a 20. Eses homens eran servos do centuriao Cornelio, un gentionao judeu temente a Deus que moraba en Cesarea. Cornelio tamén había tido uma visao en que o manjo de Deus o instruiu a chamar Pedro para que este LHE falase o que debería facer. Atos 10 a 1 a 8. A chegada a Cesarea e o discurso de Pedro. Pedro obedeceu a grave instrusao do Espírito e partiu con os homens para Cesarea, acompañado de algúns irmãos de Jope. Ao chegar á grave casa de Cornelio, encontrou muitos parentes e amigos reunidos. Cornelio, ao ver Pedro, prostrouse a seus pés para adorarlo. Mas Pedro o levantou, dicendo, levántate, que eu tamén sou homem. Atos 10 a 25 a 26. Entao, Pedro explicou aos presentes, voces saben que é acentuada contra a lei judaica un judeu, asociarse a un gentio ou entrar en mese ou a casa. Contudo, Deus me mostrou que, una o debería, chamar ninguén de impuro ou imundo. Atos 10 e 28. Pedro compreendeu que, avisao dos animais, non se trataba apenas de comida, mas de persoas. Deus estaba quebrando a barreira da distinção entre judeus e gentios, mostrando que a salvação era para todos. En seguida, Pedro pregou o evangelho a Cornelio e a todos os presentes, falando sobre Jesus Cristo. Ese é a vida, morte e resurreição, e o perdão dos pecados por meio da fe nele, o derramamento do Espírito Santo e o batismo. Enquanto Pedro ainda falaba, o Espírito Santo desceu sobre todos os que oíam a mensaje, gentios e judeus que ficaran maravilados ao verlo. Eles começaram a falar en linguas e a louvar a Deus. Diante desa manifestação clara do Espírito Santo, Pedro declarou, pode alguén, por ventura, recusar a agua para que non sexan batizados estes que tamén receberamo Espírito Santo como nos? Atos 10:47. Así, Pedro ordenou que Cornelio e ese ou a familia fosen batizados en nome de Jesus Cristo, tornando menos os primeiros gentios incircuncisos a seren batizados e aceitos plenamente na comunidade crista. Atos 10:48. Ese evento foi un marco cruz no cristianismo, pois demonstrou que a salvação en Cristo é acentuada universal e que Deus non o faza acepção de persoas.